Pessoal, então continuando aqui com o método da abscissão, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de parada. E, na verdade, né, para a gente aplicar qualquer método numérico, a gente tem que ter, primeiramente, uma ideia de onde que está a localização da minha raiz que eu quero determinar. Essa localização, ela é obtida, em geral, através de gráficos, ou a gente tem que localizar o intervalo que contém a raiz, fazendo uso do nosso teorema que a gente viu na primeira aula. Então, a gente tem, por exemplo, uma função, e aí eu jogo valores para pontos específicos da minha função e olho onde que a minha função muda de sinal. Ou a gente faz a técnica gráfica, né, que a gente faz um plot da nossa função e localiza ali qual que é o intervalo em que a minha raiz pertence. E com a aproximação inicial e o método numérico que a gente definiu, a gente vai refinar a solução até obter essa solução com determinado número de casas decimais corretas. Então, o método de abscissão, o que ele faz? Ele vai refinando o intervalo até que a gente chegue próximo da raiz da equação com um determinado número de casas decimais que a gente queira, corretas. Então, a gente tem o erro relativo, que é o módulo do xk menos xk menos 1 sobre o módulo de xk menor do que um epsilon dado. Então, aqui, quando a gente chegar nesse ponto, a minha raiz vai ser o xk. E a gente tem também o erro absoluto, que é o xk menos 1 menor do que esse epsilon. Que aqui são os tipos de erros que a gente pode cometer. A gente tem também como critério de parada, como eu já mostrei na aula passada, o módulo do f de xk menor do que um epsilon. Também pode ser um critério de parada. Em relação à precisão prefixada, ou seja, o nosso epsilon, geralmente a gente toma o nosso epsilon igual a 10 elevado a menos m, em que m é o número de casas decimais corretas que a gente queira que o resultado tenha. Então, por exemplo, se o epsilon for 10 elevado a menos 2, 0,01, então significa que a gente vai ter duas casas decimais corretas, tá? E além do teste do erro relativo, a gente tem que fazer, o relativo ou do erro, a gente tem que colocar um número. Em relação à precisão prefixada, normalmente a gente toma o nosso epsilon como sendo 10 elevado a menos m, em que esse m é o número de casas decimais que a gente quer que fiquem corretas no nosso resultado. E além do critério de parada, é importante também a gente colocar qual que é o número máximo de iterações. Porque se o método não convergir ou se ele não se aplicar ao problema, o programa poderá entrar em looping. Então, por exemplo, se você coloca lá o critério de parada, o erro absoluto menor do que 10 elevado a menos 5, por exemplo. E aí, ou até que dê, 15 iterações, 20 iterações. Porque pode ser que não convirja, se você não tiver feito nenhum teste antes de localizar a raiz, ou mesmo o programa não consegue calcular, e aí seu programa vai ficar rodando sem parar, dando looping. Então, também a gente tem que tomar cuidado com essa parte e colocar um número máximo de iterações. E a gente tem também algumas vantagens e desvantagens no método da abscissão. Então, quais são as vantagens? A facilidade da implementação, não é difícil fazer a implementação do método da abscissão. Quem tem aí o conhecimento de programação pode tentar fazer um algoritmo, para poder calcular raízes com alguma linguagem de programação e testar, não é difícil. A gente pode ter, no critério da abscissão, a gente também tem estabilidade e convergência para a solução procurada. E o número de iterações, ele depende da tolerância considerada. Então, se eu fixo a tolerância, eu consigo encontrar qual que é o número de iterações que eu preciso para chegar na tolerância desejada. E a gente tem também desvantagens. Então, a lentidão no processo de convergência, porque para cada iteração eu tenho que calcular o f de x em um número elevado de iterações. Então, eu tenho que calcular o f de x para o A, para o B e para o xk, como a gente viu fazendo o cálculo à mão. Então, isso fica lento, o processo de convergência. A gente tem que conhecer previamente qual é a região que se encontra a raiz, e às vezes não é possível encontrar. E além disso, é complexo a gente estender esse método para problemas multivariáveis. Então é isso, pessoal. Finalizamos o método da abscissão. Até a próxima aula.